Mais um bate-papo de domingo começando. E hoje, pessoal, um episódio diferente. Segunda parte do episódio de ideologia, que foi dividido em duas partes. Se você não viu a primeira, assiste lá que vale a pena. Essa segunda parte foi boa também, tema meio polêmico, meio quente, mas é importante pra gente discutir atualmente, tem grande influência em nossa vida. Então confere aí, interage com a gente, se você gostou, curte, compartilha. Se não, também manda feedback. Se tem sugestões de tema, manda pra nós. Valeu, confere aí. E eu vou jogar um pouquinho mais de gasolina nessa discussão, porque o fogo ainda tá pouco ainda. Eu defendo, e como eu sei que alguns pensamentos aqui dentro do grupo, eu sei que vai jogar um foguinho aí. Eu acho que as ideologias excludentes têm que ser combatidas. O que eu julgo uma ideologia excludente? Por exemplo, falar que cotas e discussão sobre cotas é mimimi. Eu acho que isso é excludente, eu acho que isso tem que ser debatido. Ok, não tem que ter cotas? Qual seria a solução? Outra coisa, ideologia de gênero. Falar que os caras fazem mimimi, que o pessoal LGBT faz mimimi. Ok, mas o que eles sofrem no dia a dia? Então eu acho que ideologia excludente também tem que ser combatida. Não correr do debate, mas tem que combater a excludência. Assim. É uma ideologia também, né? É uma ideologia. Na verdade, não são ideologias. Na verdade, são ações mitigatórias que colocaram um problema que ninguém consegue resolver. É a realidade. E essa questão, como a gente resolve esse problema? Como a gente resolve? E aí? Não é o ideal. Não é o ideal. Não é. E aí, como é que se resolve? Como é que resolve? É a mesma coisa do negócio lá que teve um problema com a Magazine Luiza, que todo mundo... teve aquele estardalhaço lá que a empresa quis fazer isso. Não sei o quê. Tudo. Enfim. Eles estão querendo resolver do jeito deles um problema. Eles arrumaram uma solução? Arrumaram, não é a melhor? Mas eles estão fazendo alguma coisa. É uma maneira de resolver o problema. Entendeu? Então, assim, alguém botou essa solução. Não é ideal? Tem alguém que tá vindo agora pra dar uma solução melhor? Tem uma solução melhor? Então, isso que eu tô falando. A gente costuma muito, no lance das ideologias, apontar o dedo pro outro e botar 4 pra gente. Tá voltando 4 pra gente. Tá, não é ideal. Qual é a melhor solução? Então, acho que esse é o problema das ideologias. Ninguém aponta uma melhor solução. Todo mundo aponta, não, o meu é o certo. Mas por que o seu é o certo? Entendeu? E o outro é o errado, ok. Mas como resolve o problema do outro? Ele tem que obrigatoriamente vir pro seu, pro dele tá resolvido? Eu tenho uma proposta. A minha visão não vai ter solução. A solução não vem de um fator externo. A solução é a autorresponsabilidade, vem de um fator interno. Eu acho que quanto mais regras, mais problemas. Não, agora todo negro vai se enquadrar, ele só entra numa universidade se for através da cota. Eu acho que eu nem sei se tem hoje, mas acho que seria interessante o cara poder se omitir desse benefício. Falar assim, não, eu não preciso desse benefício, porque pode cometer uma injustiça, né? Vamos supor do afrodescendente. Só o afrodescendente só ele pode ter sido desfavorecido, pode ter tido menos oportunidades. Então você cria uma regra, cria uma justiça, mas cria uma injustiça. Mas assim, eu acho que não teria... Se bem que as cotas hoje, elas são só fazer uma ampliação. Se bem que as cotas hoje, elas não são mais para só afrodescendentes. Ela resolveu uma ampliação também. Então, tem a questão da renda. Não, tô falando, só uma ampliação. Esse é um exemplo, mas se bem que para um outro X da questão, a gente já teve uma possível agregado de solução, que também não é ideal. A gente tem também aqueles que se enquadram naquele X ali de carente, de periferia, de problema social também. A gente considera isso também dentro do contexto. Sim. Então, uma nova ação mitigatória para o problema foi colocada. Aí você pode conseguir. O problema não é. Eu acho que é válido. Agora, outro foi, mas assim, foi com um público específico 100% das vagas, né? Você não acha que vai haver tirar o mérito deles? Porque se fosse aberto ao público geral, eles poderiam ter condições de entrar da mesma forma, não poderiam? Agora, como ficou restrito a esse público,
será que um dia eles vão ouvir e falar assim, pô, você só entrou porque o processo seletivo foi assim, né? Porque se ele fosse aberto, será que você entraria? Acho que você não entraria, né? Então, assim, não adianta, sempre vai ter, eu acho que... Mas por que você pensaria dessa maneira? Por que você pensaria? Você acha certo alguém pensar isso? O fato do cara também ter tido essa oportunidade, assim, torna ele menos pior do outro. Ele não deveria se importar, eu acho que ele não deveria se importar. E também eu acho que a pessoa que faz isso é estúpida. Me desculpe, se alguém pensa isso, Sim. Eu acho que é estúpido. Eu acho que ele pode ali, participando, sim ou não, do mérito, ele pode também estar, de uma outra forma, mostrando a competência e os méritos deles, como qualquer outra pessoa, entendeu? Foi um problema, teve uma estratégia de marketing que a organização quis para resolver um problema conjuntural que existe na sociedade, e ela apontou uma solução. É uma solução, juridicamente ela conseguiu ali, tá ok. E a organização tem direito. Agora, se o cara alcançar lá e tiver os méritos dele dentro da organização, paciência, ele tá disputando cargo de gerência, ele vai ter que sim se provar mais que os outros, assim como dentro das universidades acontece isso hoje também. Existe esse embate também. Agora, eu acho que, na verdade, pega naquilo. A pessoa também que vê isso, pega numa muleta em contrapartida, né? Ela também não resolve o problema. Ela simplesmente colabora para que o outro perceba que ele também tem uma incompetência, que ele só entrou por aquele processo seletivo. Ela também não é inclusiva. Ela está sendo includente da mesma maneira. Então, eu acho que, realmente, por isso que eu falo, qual é o problema? Se falou um ponto, realmente a gente não vai ter solução. Porque a partir do momento que o cara fez isso, o cara que se sente lesado, eu penso assim, a pessoa tá lesada. Ela tá se sentindo lesado porque o cara conseguiu a vaga ali na cota, ela tá sendo lesada porque o cara conseguiu o processo de Magazine Luiza. Na verdade, assim, ela não tá questionando a capacidade do outro, ela tá com uma inveja dor de cotovelo, que poderia ter sido ela. E aí, aquilo que ela não tem, ela tem que depreciar. Então, a gente tem, o ser humano tem muito disso, né? Aquilo que ele não consegue ter posse, não sei o quê, o que ele considera contrário àquilo que ele pensa, ele tem que depreciar. Por que será que a gente tem que depreciar? Não tem que esperar o cara ali dar os resultados dele. É isso que eu pergunto. Por que a gente tem essa ideologia também de achar que tudo vai ser trágico, que tudo vai ser fatalístico e vai dar errado? É uma ideologia também. Por que o cara tem que ser questionado e apontar na cara dele? Você só entrou por causa da cota. Então, pegou fogo aí a ideologia do Alisson, botou, não foi gasolina, foi o quê? Sei lá, querosene e combustível. Não, o tempo tá passando, nós temos que encerrar. Eu queria ouvir um pouquinho o Andrei falar aí também, Andrei. Começa já, fala já sua fala aí, encerrando, pra gente começar a fechar aí. Vamos lá? Não vou encerrar nada não, hoje vai ficar maior, porque eu vou falar também agora bastante. Boa, aí, vai pra cima, Andrei, manda bala. Eu só vou pedir pra você se afastar um pouquinho, porque tá cortando seu rosto. Se você puder, aí. Eu tô por causa da minha áurea aqui, ó, tá... Porque ele não quer mostrar o cabelo dele. É muita luz, hein? Olha, mano. Menino Andrei sempre iluminado. Eu acho que eu vou pegar um pouco dessa questão aí que o Alisson comentou das cotas, né? Eu acho que o problema maior não é nem cota, nem facilitar para certo tipo de público e para outros não. Eu acho que teve um problema que aconteceu, que foi nesse governo aí passado, que foi, você facilita o acesso das pessoas ao ensino, é bom, só que o problema é o que elas fazem depois que elas saem da faculdade, se você não facilita elas a entrarem no mercado de trabalho. O que eu vejo muito é que as pessoas elas estão ficando cada vez mais querendo atrás de conhecimento, e elas não conseguem emprego, ou seja, você não consegue fazer aquela introdução completa da pessoa. E aí o que eu mais vejo é pessoas terminam a faculdade e elas, ao invés de, às vezes, ou porque não conseguem uma vaga de emprego, ou porque não conseguem uma renda, elas entram num plano de pós-graduação, ou mestrado remunerado, ou doutorado, ficam sempre nessa e nunca saem da asa do governo, entendeu? Porque não criou uma estrutura que pudesse absorver toda essa quantidade de pessoas, de profissionais, né? Que, é um investimento alto e não tem retorno para o país. Né? Exatamente. Aí, cada vez mais, a gente está vendo hoje a dívida do país, ela já está maior que o PIB, praticamente, né? E não tem essa geração de renda, porque a estrutura que vai acomodar essas pessoas, ela não foi preparada, não foi, digamos, estruturada para receber essas pessoas.
E aí a gente tem diversos problemas, porque as pessoas são todas, não tem uma diferenciação profissional, todas são formadas iguais, então, na maioria, a empresa ela escolhe a dedo, mas não porque a pessoa tem algum diferencial, é porque a empresa gostou mais daquela pessoa ou de outra. Então, assim, é um problema, acho que maior do que a questão de introduzir alguém ao ensino e você esquecer o outro lado, né? Que tem o pós-ensino também, né? E... que eu ia falar. Eu queria dizer também da questão que o Danilo falou sobre a família, né? Essa questão de separação, enfraquecimento, né? Não sei se vocês passam por isso, já passaram, mas eu já passei aqui várias vezes na minha família, assim, questão de avós e tios, essas coisas, que sempre tem alguém que, independente do assunto, ele tenta sempre levar para uma conversa nesse tipo de polarização. Ah, você é de direita ou você é de esquerda? Várias pessoas eu já conheci, assim, que são, digamos, novas, assim, no meu convívio. E eu acho muito chato isso, a pessoa ficar preocupada com qual que é se eu tenho algum lado e qual que é o meu lado, né? E normalmente eu nem respondo esse tipo de pergunta, porque eu acho que é desnecessário, porque não vai levar a lugar nenhum, né? Eu acho, assim, você querer saber o que a outra pessoa, sabe, o que ela defende, por causa do que o Carlos falou. Ela só faz esse tipo de pergunta para ou tentar te converter pro lado dela, ou confirmar que o lado dela tem mais alguém que apoia também, e aquele viés de confirmação, né? Então, acho que seria isso que eu queria dizer. E no caso da Magazine Luiza, eu acho que é um pouco disso. Acho que ela percebeu que tem muita gente desempregada, que tem muitos formandos, né, e tal. E eu acho que ela encontrou esse meio. Eu também não acho que é o melhor, mas eu acho que ela deu um primeiro passo para demonstrar que existe esse problema e que precisa ser resolvido também esse lado profissional da carreira da pessoa, né? Não só o ensino, fica enchendo a cabeça de conteúdo e não produz nada, entendeu? E eu queria acrescentar aqui um extra aqui, que foi um filme, saindo ali do clichê Matrix, eu encontrei um outro filme que também fala um pouco sobre ideologia, que se chama They Live, de 1988, ou seja, Eles Vivem, né? E nesse filme tem um rapaz lá que ele é morador de rua, assim, é pobre, desprovido, assim, de bens materiais, e ele tá andando, pulando pela rua, e ele encontra uma caixa cheia de óculos dentro, óculos escuros, e ele pega. E aí, num dia ensolarado, ele resolve colocar o óculos. Só que aí ele percebe que quando ele coloca o óculos, as propagandas que estão, assim, nos outdoors da cidade, né, do comércio e tudo mais, o óculos revela a verdadeira mensagem que a propaganda quer dizer. Ou seja, lá tem assim, viaje para tal lugar, curta suas férias, não sei o que lá. E aí quando ele coloca o óculos, aparece um fundo branco com uma escrita cinza. E nela está escrito, case e reproduza. Tipo, seria, por exemplo, uma regra que é colocada assim para todo mundo seguir, entendeu? Aí quando ele olha pro dinheiro, ao invés de ele ver lá a nota é um filme americano, então ao invés de ele ver o dólar, ele vê também um papel branco escrito, este é o seu Deus. E aí tudo que ele vê aparecem mensagens assim, se conforme, sinta-se com sono, compre, se acomode. Então assim, é um filme assim que não ficou famoso, ele é fraco assim de filmagem e tudo mais. E tem uma cena em que ele quer que o amigo dele coloque o óculos para ele também ver a verdade por trás dos letreiros. Só que o amigo dele não aceita. E eles iniciam uma briga corporal. E nessa cena, ela dura cerca de 10 minutos. E aí eu vi algumas análises assim, sobre isso, questionando por que uma cena de dois caras durou 10 minutos, sabe? Uma briga de rua, assim. E aí eles tentaram entender uma maneira que o diretor encontrou de mostrar como é difícil você abandonar a sua ideologia e abrir os olhos para outra visão, entendeu? Então essa luta que eles tiveram foi para mostrar isso, que dói, né? É sofrimento, é doloroso você se libertar desse tipo de ideal aí que você tem, idealismo e ideologia, né? E às vezes olhar com visão do outro, né? Com uma perspectiva diferente. Então acho que seria isso que eu queria adicionar aí. Esse filme
pra galera aí que quiser assistir. They Live. Muito legal, Andrei. Eu vou ter que meter um. Da hora, vou ter que meter um putz. Caramba, ficou quietinho ali no final, bem nivelado. Eu gosto dele que Pra variar, né? Ele Pra dá aquele variar. fechamento, né? Dá aquele fechamento lá. Ó, Tinha até uma aura ali. Isso. E a pergunta sobre... Eu quero fazer uma pergunta pro Andrei. Andrei, você é de direita ou de esquerda? Não, tô brincando. E a pergunta... Não, Tô brincando. mas a pergunta sobre o filme do Andrei, será que ele não ficou famoso porque a filmagem é fraca ou ele não ficou famoso porque não é Pelo interessante? conteúdo. Não é interessante Exato. o conteúdo dele. Pra mídia, boa pros dúvida, governos. Eu acho que um pouco do jeito que mesmo. tem muita gente quer assistir filme por causa dos efeitos, por causa de tal ator, não ator famoso, aquelas coisas, o orçamento é baixo, então assim, mas ele também é um filme que provoca reflexão, né? Então, igual o Clóvis falou, as pessoas não querem ter essa, vou assistir um filme pra ficar pensando, ficar refletindo sobre a vida, eu quero ver Mas o Parasita herói, tá aí famosão, né? quero ver treta, entendeu? Então assim, pode ter desses fatores aí, né? Parasita ganhou o Oscar e tá aí famosão, né? É bom. Mas o filme é bom, né? Bom, bacana. Então, vamos lá, Clóvis, fazer o fechamento aí? Onde já não foi fechamento? A gente tem fechamento. Por isso que eu falo, gente. Esse tema aqui, a gente ficou paquerando pra ver quando a gente ia fazer, como não ia fazer. Porque é isso aqui, ó. Era pra acabar 15 minutos Pano atrás. pra manga. Era pra acabar 15 minutos atrás. Mas se deixar aqui, a gente faz aí, tipo, negócio aí, um especial de 3 horas que a gente vai lançar em DVD pra você guardar em casa, escutar, entendeu? Mas não. E eu acho que tem que falar, eu acho que o assunto, como outros podcasts que a gente já teve aqui, não se esgota, né? Não tem nenhuma pretensão aqui, acho que a gente não tem nenhuma pretensão aqui por ter ninguém, mas trazer a reflexão a respeito de temas que são polêmicos como esse, e justamente agregar o questionamento, o senso crítico, como o Danilo já abordou aqui, a gente já abordou no Direto ao Ponto. Se você ainda não escutou, vá lá, justamente para que a gente tenha um olhar crítico a respeito de tudo que está no nosso entorno, né? Bacana. Bruno? Bom, hoje acho que daria para falar muito, né, a respeito do tema. E a mensagem acho que é estudar todas as visões, posicionamentos que existem para a gente ter bagagem de conversar, né, com as pessoas sem querer vender a sua verdade e talvez não deixar a pessoa te cortar no primeiro argumento, né, de você ficar já, às vezes ela te dá uma trucada e você já perde você já gaguejou, já era, né, meu? Mas dos temas, acho que sempre faz. Hoje em dia tudo, independente da boa vontade e boa intenção, alguém vai julgar, apontar o defeito, né? É o mais comum, também a gente comentou hoje disso. E vamos seguindo aí. Vamos pro próximo tema. Obrigado por participar novamente. Estamos aí. É isso aí, valeu. Alisson com 2 L's, Brian que não é Brian, é Brian mesmo. Vamos lá, Alisson, Brian. Eu tenho fé em Deus que um dia ele vai acertar meu Instagram na hora que ele põe o vídeo. Eu já sei. Agora eu já sei. Eu já sei que é com 2 L's, Y e não é Brian, é Brian. Exatamente. É isso aí. Seguinte, eu quero, antes de encerrar aqui, eu quero só corrigir uma coisa que o Danilo falou ali. Tem solução, sim. A gente está aqui buscando essa solução. A gente está aqui debatendo vários temas para fazer as pessoas pensarem fora da caixa e solucionar esses problemas. A gente vai conseguir um dia. Se não for na nossa geração, nas próximas a gente consegue. Com certeza. Até porque, quem ainda não ouviu, quem já ouviu, corre lá e ouve de novo. Esse tema de hoje me lembrou muito o nosso programa de identidade e... O tema foi identidade e... Propósito. Identidade e propósito. Propósito. Esse podcast de hoje é muito complementar com identidade e propósito, então corre lá e ouve, porque vocês vão ver vários links de assuntos aqui. E minha mensagem final é que
eu não sou o umbigo do mundo, você não é o umbigo do mundo, então seu eu não é o que comanda as ideias do mundo. Então, ouça a ideia do outro, tenha tolerância, saiba discutir e esteja aberto a ideias novas. Muito Valeu bom. demais. Valeu. Menino Andrei, já fechou, né? Ou quer falar mais alguma coisa? Não, só queria dizer que quem pensa diferente de você não é seu inimigo e a sua ideologia também não é sua amiga. Ele tá Bacana. lacrador esse menino, viu? Terrível. Caramba, hein, meu? É. O nosso mestre de cerimônias aí, Danilo Bassi. Difícil de bater essa headline do Andrei aí agora, hein, meu? Essa frase curta de impacto aí. Mas olha só, meu. Pô, a nossa intenção aqui, primeiro falando da solução, né? Não há solução que virá de fora, ela virá de dentro. Então, por isso, conteúdo de valor no bate-papo de domingo. Vem aqui conosco, temos boas reflexões. Eu acho que a intenção nossa não é ser pautado por esse debate polarizado, né? A gente tem que estimular nosso senso crítico. A gente não precisa se enquadrar em um modelo, né? Nós somos seres únicos, cada um vai ter sua visão, respeito, mas posicionar-se também. Eu acho que a gente não pode se permitir essa autocensura. Se a gente tem uma convicção, temos que ir para cima. Eu acho que agir conscientemente é importante, né? Não temos que convencer ninguém, cada um tem sua decisão, é responsável pelos seus atos. Mas eu acho muito importante agir conscientemente, que você erre em algum momento, mas se foi consciente, diante da situação, tomou essa decisão. E para isso temos os nossos bate-papos aí para estimular isso. E se você gostou aí, nos siga a gente, curta, compartilhe, entre em contato conosco. Nossa intenção é estimular isso, menos vitimismo, assumir o controle de nossa vida. E eu não é uma ideologia, mas é uma fé. O respeito, eu acho que é amar o próximo como a ti mesmo, é a base de tudo aí. E a solução, essa para mim, tá em Deus, aí tudo se encaminha. É isso aí. Bacana. Então, só para fechar, o Alisson me mandou uma mensagem aqui. O episódio que ele citou é identidade e diversidade, tá? Então, se você que está assistindo aí, nos ouvindo, procure aí o identidade e diversidade e depois vai estar complementando aqui com ideologia. E, assim, tem temas, né, que quando são mostrados, a gente tem uma pauta, né, que a gente vai seguir os nossos temas, e tem alguns temas que a gente se identifica mais, alguns temas que a gente se identifica menos, né, tal. E ideologia era um tema que eu falei assim, ó, eu acho que não vai render muito. Mas, gente, olha aqui, cara, rendeu acho que para todo mundo se identificou, acabou no final se identificando e falando muito bem, cada um trazendo a sua parte, né, a sua visão, que eu acho que todo mundo agregou um pouco, muito legal. E eu quero terminar minha fala com uma frase. Já dizia Cazuza nos anos 80, ideologia, eu quero uma para viver. Tchau, gente. Valeu. Valeu.